racionalismo e onde surgiu? O racionalismo foi uma escola de pensamento epistemológico que surgiu na Idade Moderna. Buscava entender o modo como adquirimos conhecimento e como conhecemos as coisas de maneira segura. O racionalismo acreditava que o conhecimento humano partia da razão. René Descartes, considerado um dos pais da filosofia moderna e principal representante do racionalismo, foi uma figura muito importante para essa escola. Para ele, para conhecer a verdade, devemos colocar em dúvida todos os conhecimentos que adquirimos por meio dos sentidos. Por quê? Porque os sentidos podem nos enganar e podem promover alterações. Para ele, o único meio para se conhecer e entender o mundo de maneira segura era por meio da razão. Para ele, era necessário existir um ser pensante. Todo o resto era falso, todos os sentidos que ele adquiria eram falsos, mas a sua existência era verdadeira. Ele diz que o ser humano era uma substância pensante, e essa substância era distinta e separada. Então ele divide essa substância em duas, que é a substância pensante, que são a esfera do eu, a consciência, e a substância interna, que é o mundo material. Para ele, o homem tinha essas duas substâncias, a pensante e a externa, e a natureza tinha apenas a substância externa. Outro ponto muito interessante e talvez um dos mais importantes aí no racionalismo e nas ideias de Descartes era as ideias inatas. O que seriam as ideias inatas? Para ele, essas ideias nasciam com o sujeito, não precisava de nenhum objeto exterior para que essas ideias existissem. Elas existiam pelo simples fato de já nascer com aquele ser humano. Era uma capacidade puramente racional. Mas quem era o ser humano para o racionalismo? Essa reflexão antropológica é muito importante. No racionalismo, o ser humano era um ser racional, como já foi falado, e também dotado de uma capacidade inata de ideias. O conhecimento ou reflexão epistemológica era do sujeito para o objeto. Como eu já falei anteriormente, não é por meio das ideias inatas, não era necessário haver nenhum objeto exterior para que o ser humano tivesse essas ideias. Então, portanto, o sujeito vinha primeiro para depois vir o objeto. E de um ponto de vista da reflexão axiológica, educar é aperfeiçoar as capacidades intelectuais através da racionalidade. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!